Reconstrução do rosto de Amenófis I. Uma janela para o passado egípcio. Tecnologias de modelagem 3D permitem aos pesquisadores reconstituir o rosto de Amenófis. Recentemente, uma equipe de pesquisadores liderada pelo designer 3D brasileiro Cícero Moraes alcançou um marco significativo na arqueologia ao reconstituir o rosto de Amenófis I. Este faraó, pertencente à 18ª dinastia do Egito, governou aproximadamente há 3,5 mil anos, utilizando dados de tomografias computadorizadas realizadas em 2021. Eles desembrulharam digitalmente a múmia do faraó, preservando o corpo e revelando segredos guardados há milênios. Através desse estudo, estima-se que Amenófis I tenha falecido aos 35 anos, com uma estatura de 1,68 metros, dentes em excelente estado e cabelos cacheados. Aplicando tecnologias de modelagem 3D, a equipe de Moraes conseguiu criar uma reconstituição detalhada e realista do faraó, combinando ciência e arte na criação de imagens que variam de representações objetivas a interpretações mais artísticas. As informações são fornecidas pelo portal. Como foi realizada a reconstituição do rosto de Amenófis I? De acordo com o site Aventuras na História, a reconstituição facial de Amenófis foi um esforço conjunto de uma equipe multidisciplinar. Utilizando softwares de modelagem 3D de última geração, os pesquisadores analisaram minuciosamente a estrutura óssea do faraó, com base em dados de tomografias computadorizadas. Essa tecnologia permitiu uma recriação meticulosa de sua aparência, respeitando sua anatomia original. Existem diferenças em relação às estátuas antigas? Cícero Moraes destaca que há algumas diferenças notáveis entre as estátuas antigas de Amenófis e a reconstituição digital. Entre as variações estão: essas diferenças, no entanto, não são discrepantes, especialmente na área do nariz. A equipe acredita que a nova reconstituição é mais precisa por considerar detalhes anatômicos muitas vezes ausentes nas representações artísticas, como o retrognatismo, uma condição em que a mandíbula está posicionada mais atrás do que o normal. Por que essa reconstituição é importante? A reconstituição do rosto de Amenófis I é um avanço não apenas técnico, mas também cultural. Amenófis I, filho de Ahmose I e Ahmose Nefertari, é uma figura-chave da 10ª dinastia, conhecido por suas campanhas militares e construções monumentais, incluindo o Vale dos Reis. A recriação de seu rosto oferece uma visão mais detalhada sobre a aparência e vida dos antigos egípcios, ajudando historiadores e arqueólogos a compreender melhor essa civilização fascinante. Que impactos futuros essa tecnologia pode trazer para a arqueologia? A aplicação de tecnologias de modelagem 3D em múmias antigas abre novas possibilidades para a arqueologia. Sobretudo, possibilita a reavaliação de descobertas anteriores com um olhar mais detalhado e preciso, proporcionando novos insights sobre a vida e a aparência de figuras históricas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras, que há muito tempo habita o imaginário coletivo. Enquanto a ciência avança, continuamos a desvendar os mistérios do mundo antigo, enriquecendo nossa compreensão sobre a evolução da humanidade. Uma conexão entre o passado e o presente. A reconstituição facial de Amenófis vai muito além de um simples projeto arqueológico. É uma verdadeira ponte que conecta o passado ao presente. Esta figura histórica, que governou o Egito durante o período do Novo Império, não é apenas uma sombra em nossos livros de história, mas uma presença tangível que nos oferece uma nova perspectiva sobre a vida e a cultura de uma civilização fascinante. Através da combinação de técnicas modernas de imagem e análises científicas, conseguimos não apenas visualizar o rosto de Amenófis I, mas também entender melhor a complexidade de sua era e o impacto que teve sobre a sociedade egípcia. A tecnologia que possibilita a reconstituição facial é um testemunho da evolução científica que temos testemunhado nas últimas décadas. Utilizando tomografias computadorizadas e modelos digitais, especialistas conseguiram criar uma representação precisa do rosto de Amenófis I, permitindo que ele volte à vida diante de nossos olhos. Essa interseção entre a ciência e a história é um exemplo claro de como o conhecimento pode ser utilizado para iluminar aspectos obscuros do passado. Através da análise dos traços faciais, os pesquisadores podem inferir não apenas a aparência física de Amenófis I, mas também suas prováveis condições de saúde,
hábitos alimentares e até mesmo o estilo de vida da época. Isso nos leva a refletir sobre a fragilidade e a resiliência da condição humana ao longo dos séculos. Além do aspecto tecnológico, a reconstituição facial de Amenófis I provoca um impacto emocional profundo. Ao ver um rosto que pertenceu a um governante há milênios, somos confrontados com a nossa própria mortalidade e a continuidade da experiência humana. É uma oportunidade de conexão que transcende o tempo, permitindo que nos identifiquemos com alguém que viveu em circunstâncias completamente diferentes das nossas, mas que, em essência, compartilha de anseios e medos universais. Isso nos lembra que, apesar das barreiras culturais e temporais, a humanidade possui uma narrativa comum que nos une. A figura de Amenófis I também serve como um lembrete da importância da preservação do patrimônio cultural. À medida que as civilizações evoluem e os contextos sociais mudam, muitas vezes perdemos de vista a riqueza das histórias que nos precederam. Projetos como a reconstituição facial não apenas revitalizam o interesse pela história antiga, mas também incentivam um diálogo sobre a necessidade de proteger e valorizar nosso patrimônio cultural. A história não é um mero registro do que foi. É uma fonte viva de aprendizado e inspiração que devemos honrar e transmitir às futuras gerações. Essa reconstituição não apenas nos fornece uma visão física de Amenófis I, mas também nos instiga a refletir sobre o nosso próprio papel na preservação da história. O que fazemos com as histórias e legados que recebemos? Como podemos conectar o que aprendemos com as lições do passado às realidades do presente? Essas questões são essenciais em uma época em que a identidade cultural e a história estão frequentemente em risco de serem esquecidas ou distorcidas. A reconstituição facial de Amenófis I se torna, portanto, um símbolo não só de um passado glorioso, mas também de um futuro que deve ser moldado com respeito à história. Em conclusão, a reconstituição facial de Amenófis, e é muito mais do que uma simples artefato arqueológico, é uma revelação poderosa que nos liga ao passado e nos convida a explorar as complexidades da experiência humana. Ao examinar essa conexão, somos lembrados da importância de entender nossa história para moldar um futuro mais consciente e respeitoso. Em um mundo em constante mudança, é vital que nos lembremos das lições do passado e das vidas que nos precederam, pois são elas que nos ajudam a navegar pelas incertezas do presente. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!